ou santos ou nada mais queremos ser, ou santos ou nada. Paz e alegria. Hoje é dia 11 de novembro e vamos saber um pouquinho da história de São Martim de Tours. São Martim de Tours tem uma história linda, né? De um menino que se apaixona por Jesus. Ele nasceu por volta dos anos 316, logo depois do edito, né, de Constantino, que liberava os cristãos, que liberava a religião cristã. Então foi naquele período em que os cristãos deixaram de ser perseguidos e começaram a ser aceitos. Mas o seu pai odiava os cristãos. Então seu pai era um soldado que odiava os cristãos. E o jovenzinho vai ter um contato com os cristãos e se apaixona. Ele tinha em torno de 9 para 10 anos. E escondido dos pais, ele se inscreve como catecúmeno e começa a conhecer a fé cristã. E quando o pai descobre, vai fazer o possível para desvirtuá-lo desse caminho. Então vai inscrevê-lo no exército. Ele tinha apenas 15 anos quando ele vai ser inscrito pelo seu pai no exército e vai se tornar um soldado, um suboficial, né? Como o seu pai tinha uma patente, ele logo já entra como suboficial. E aí começa, vamos dizer assim, uma vida mais difícil para ele, né? Para juntar o ser cristão com o ser soldado. Mas ele vai conseguir. Ele consegue, porque a sua fé era sólida, uma piedade aliada com uma coragem de herói, como dizem os seus biógrafos, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai obedecer aos seus superiores, mas ao mesmo tempo vai manter-se fiel a Cristo. Então, aquilo que não era, né, de um cristão, ele não fazia, mas sempre obediente dentro daquilo que lhe era lícito. Então ele vai distribuir seus bens aos pobres, ele vai ajudar as pessoas, ele vai ser uma pessoa que estava, vamos dizer assim, tentando se equilibrar em dois barcos. Então a gente sabe, né, que você bota um pé num barco, um pé no outro, tem uma hora que os barcos vão se afastando, você vai ter que decidir se tem que pular para um barco ou para o outro. E foi assim na vida do Martim. E o que acontece, né, vamos dizer assim, para ele decidir por um? Porque enquanto ele queria, né, ele estava tentando manter-se cristão e soldado. Mas ia chegar um momento que não ia dar, né? E o que acontece? Ele estava no exército ainda, era catecúmeno, como eu disse, ele não tinha sido batizado. E vai acontecer que ele passa um dia uma noite muito fria num lugar e tinha um mendigo tremendo de frio. Então ele vem, né, com aquela capa bem robusta, né, de um oficial romano, e quando ele vê aquele homem tremendo de frio, ele pega a espada, parte a sua capa no meio e dá a metade para aquele mendigo e vai embora. E na noite ele está dormindo, né, coberto pela sua capa, e quando ele sonha com Jesus. E Jesus está agasalhado com a metade da sua capa. E o Jesus fala para ele: Martinho, embora ainda catecúmeno, deu-me esta veste. Então ele entende, né, a partir daquele sonho, que Jesus o chamava e aquele pobre era o próprio Cristo, né? Tive fome, me deste de comer, estava nu e me vestiste. Então, a partir dali, ele vai pedir a licença e sair, né, do exército romano e vai, vamos dizer assim, ele vai pedir a licença para sair do exército romano, mas não vai conseguir a licença. Ele vai ser batizado, mas a licença estava demorando para chegar para ele. Então, depois de 2 anos, né, ele ainda continuava, já não mais como catecúmeno, mas como
batizado, mas não conseguia ainda sair. Apesar de ter já pedido a dispensa, ele não conseguia sair. E um dia, dentro de uma batalha, o chefe, né, estava muito irritado e queria que todos fossem numa batalha e ninguém estava querendo porque era uma batalha que estava perdida. E aí ele, irritado, achando que estava todo mundo como covarde, ele chamou todos os soldados de covarde, isso, e aí o Martinho vai dizer: para que vejais que esse não é o meu pensamento, amanhã eu me colocarei na primeira linha do combate, sem elmo, sem couraça, protegido apenas pelo sinal da cruz. E assim romperei sem temor a linha do inimigo e, se voltar são e salvo, será somente pelo nome de Jesus, a quem desejo servir apenas daqui para frente. Então, diante daquela coragem dele, né, o que acontece? Deus preserva esse homem. Durante a noite, os inimigos, apesar de aparentemente estarem vencendo, eles se rendem. E aí os superiores entendem, né, da mão de Deus que tinha agido naquele momento. E aí ele vai conseguir a sua dispensa. Pela sua coragem de se colocar diante de todos, eu só vou por Jesus. É por Jesus, é a Jesus que eu sirvo. Então essa coragem de São Martinho vai fazer com que ele consiga, enfim, a sua libertação do exército romano. E aí ele vai para Poitiers, onde estava lá Santo Hilário, né, de quem ele vai ser discípulo. Martinho vai ficar com ele durante um tempo, depois ele volta à sua terra, e lá ele consegue converter os seus pais já idosos, né? E a gente vai, né, uns dizem que ele converteu os dois, outros dizem que só a mãe e o pai que não conseguiu ser convertido, mas o que a gente sabe é que ele, como um bom filho, voltou, né, à casa dos seus pais para levar aquilo que ele tinha de melhor, Jesus Cristo. Filho que cuida, né, com carinho e com amor dos seus pais. Depois, quando Santo Hilário vai ser exilado em Milão, Martinho vai ficar com ele durante um tempo e vai ser também depois nomeado bispo da cidade de Tours, e lá Deus vai agir de forma muito pródiga com ele. Ele vai ser um homem de fé, de oração, e muitos milagres são relatados pela intercessão de Santo Hilário. A gente sabe, né, que no início da igreja muitos relatos são fantasiosos, mas muitos relatos contados e narrados de pessoas que presenciaram muitos milagres que acontecem. Um desses foi de uma pessoa que estava fazendo um caminho, né, de catecumenato e morre antes de receber o batismo. E pela oração de São Martinho, ele ressuscita, né, ele volta à vida, recebe o batismo e depois de um certo tempo morre novamente, né? Então, que trouxe a vida para receber o santo batismo. Então, temos relatos de curas, de pessoas que voltaram à vida, foram ressuscitadas, pessoas que eram cegas, que voltaram a enxergar, pela força da oração e da pregação de São Martinho de Tours. Qual era o grande segredo? A paz, a bondade do coração. Jamais foi visto triste ou irritado. Era um homem que trazia sempre a alegria de Cristo. Brilhava em seu rosto esta alegria, e essa alegria ele comunicava a todos. Então, e a misericórdia, né? Aquele encontro com Jesus nos pobres, no marginalizado, que ele vai ter isso presente na sua vida. Então, era de uma misericórdia infinita, de uma caridade infinita para com todos. Mesmo aqueles mais pecadores, mesmo aqueles que estavam fazendo mal a ele,
só o bem, só a caridade, só o amor era a sua resposta. Então, São Martinho de Tours deixa para nós essa grande obra de misericórdia e de amor. Morreu no ano de 397 e se tornou um dos santos mais queridos e populares da Europa. E também nós podemos lembrar que ele é considerado o primeiro santo não Marte a ser venerado pela Igreja. 397. Então, nesses primeiros séculos, a gente lembra, a maioria, né, dos santos são mártires, e ele é o primeiro não Marte a quem começaram a ser prestados os cultos, né? As pessoas começaram a visitar seu túmulo, fazendo orações, coisas que faziam apenas com o túmulo dos mártires. Então, São Martinho de Tours chega para nós essa história tão bonita. E a gente tem ainda muita coisa para falar dele. Vamos, né, buscar sempre, né, um livro, uma informação a mais, que é muito bom conhecer a vida dos santos. É gratificante saber como Deus age na vida de tantos homens e mulheres e age também na vida de cada um de nós. São Martinho de Tours, rogai por nós.